Rádio Cairo apresenta A Sua Voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Dessouky. Olá, caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa semanal Sua Voz na Rádio Cairo. No dia 25 de abril de cada ano, a República Portuguesa comemora uma data muito especial, a Revolução de 25 de abril de 1974, que é conhecida também como a Revolução dos Cravos. Neste ano, e por ocasião da celebração do Jubileu de Ouro da Revolução, que desempenhou um papel muito importante na história moderna de Portugal e contribuiu em estabelecer um Estado novo e democrático em Portugal. Na edição de hoje, a Rádio Cairo Internacional do Egito tem a maior honra de manter estas entrevistas com duas ilustres figuras da República de Portugal e a comunidade lusófona. Vamos ouvir consecutivamente Dr. Vítor Ramalho, o secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, UCCLA. Também vamos ouvir Dr. Renato Epifânio, o presidente do Movimento Internacional Lusófono. Eles vão falar sobre a influência da Revolução de 25 de abril de 1974 na história de Portugal. Parabenizamos o povo português, irmão, por ocasião do Jubileu de Ouro da Revolução dos Cravos e desejamos o melhor sempre para a República Portuguesa. Agora vamos ouvir estas lindas entrevistas. No ano a que estamos a viver, 2024, ocorre a passagem em Portugal do 50º aniversário da Revolução do 25 de abril de 1974. Há, portanto, 50 anos. Há 50 anos, portanto, houve uma revolução em Portugal. O ano que estamos a viver, 2024, é o ano que celebra o 50º aniversário da Revolução de 25 de abril de 1974, ocorrida em Portugal há, portanto, 50 anos. Essa revolução foi uma revolução dirigida por oficiais das Forças Armadas Portuguesas, maioritariamente de quadros médios, capitães, que, descontentes com a permanência da guerra colonial que o regime anterior, um regime ditatorial, com um único partido, a União Nacional, e sem abrir mão das liberdades fundamentais, acabou por ter termo exatamente por efeito dessa revolução. Essa revolução foi feita, portanto, em Portugal, que na altura era um país que tinha um regime ditatorial e colonialista, porque as colónias que ainda persistiam sob o mando desse regime e de Portugal eram colónias africanas, mas também uma outra em Timor-Leste. Particularmente em África, que foram criados porque o regime recusava conceder a independência às colónias africanas de Portugal, foram criados movimentos de libertação que tinham por objetivo atingir a independência dos respectivos países. Neste caso concreto, a Guiné-Bissau e Cabo Verde,
com um partido criado com esse mesmo objetivo de conduzir uma luta anticolonial, uma luta militar, contra o regime anterior, procurando obter naturalmente a independência. Esse partido, que era comum aos dois países, a Cabo Verde e à Guiné-Bissau, era o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, e foi fundado e teve a liderança, até à sua morte, de Amílcar Cabral, uma personalidade muito conhecida exatamente pelo seu carisma, pela sua cultura e pela estratégia que estabeleceu com vista à independência de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Também São Tomé e Príncipe, uma ilha como aliás, tem duas ilhas, Cabo Verde são 10 ilhas, São Tomé e Príncipe, que teve também um movimento, tem um movimento, mas na altura era único, criado para defender a independência do país. Neste caso, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, que foi dirigente e fundador o primeiro Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, Presidente depois da independência, naturalmente. Em Angola existiam 3 movimentos que lutavam pela independência: a Frente de Libertação Nacional, que foi fundada e dirigida por Holden Roberto, já falecido; a UNITA, a União Nacional para a Independência Total de Angola, criada por Jonas Savimbi, e o Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA, que fora criado pelo médico Agostinho Neto. Também em Moçambique existia um movimento, a Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, criada por uma personalidade que veio a falecer prematuramente, um professor universitário, Eduardo Mondlane, que mais tarde, quando faleceu, deu origem a um triunvirato para a direção do partido, acabando posteriormente por Samora Machel ter sido a personalidade marcante nesta luta que tinha sido traçada inicialmente por Eduardo Mondlane. Dada o desgaste da luta colonial e a circunstância dos capitães, dos jovens capitães, terem a consciência que não havia uma solução militar para a guerra, foi desencadeado este movimento, o chamado Movimento dos Capitães, que originou o 25 de Abril, e como eu disse, quando os soldados em todo o território nacional saíram para a rua a partir dos quartéis, o povo entusiasticamente os saudou. A partir daí foi criada a possibilidade de surgirem partidos políticos em Portugal, e foi dada a possibilidade também de uma Assembleia Constituinte aprovar a Constituição, o que veio a ocorrer na Assembleia Constituinte que aprovou essa Constituição, que é a atual, em 2 de abril de 1976, entrando em vigor no dia 25 de abril do mesmo ano. Nessa altura, os partidos que tiveram assento, porque concorreram, foram o Partido Socialista, que foi o partido que venceu as primeiras eleições para a Assembleia Constituinte, criado pelo Dr. Mário Soares em 1973, um ano antes do 25 de abril ocorrer, o Partido Comunista, que era dirigido por Álvaro Cunhal, também advogado ou licenciado em Direito como o Dr. Mário Soares, o Partido Social Democrata, criado por um também advogado, Sá Carneiro, já os 3 falecidos, um quarto partido, o Centro Democrático Social, mais à direita, dirigido por um professor catedrático da Universidade de Lisboa, Freitas do Amaral, que mais tarde viria a ser candidato a Presidente da República
mas não teve vencimento essa candidatura, tendo sido derrotado pelo Dr. Mário Soares, que acabou naturalmente presidente. Estes 4 partidos foram aqueles que participaram na Constituinte em eleições previamente livres. Hoje, os partidos que integram a Assembleia da República são mais que estes, ou seja, mais do que o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, que continuam como grandes partidos e os maioritários no Parlamento, o Centro Democrático e Social, com apenas 2 deputados, o Partido Socialista tem neste momento 78 deputados, o Partido Social Democrata tem 80, e há partidos novos que entretanto surgiram, como é o caso à esquerda do Bloco de Esquerda, à esquerda do próprio Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, que tem 5 deputados. O Partido Comunista, com 4 neste momento, teve uma queda significativa. São partidos, portanto, à esquerda, tal como é à esquerda um outro partido, o Partido Livre, que tem 4 deputados também, como o Partido Comunista. À direita, para além do Partido Social Democrata e do CDS, que integram também o Partido da Iniciativa Liberal, é assim que se chama, com 8 deputados, o Partido Aliança dos Animais e da Natureza, com 1 deputado, e para além desses o Partido Chega, que é um partido de extrema-direita, com 40 deputados. Portanto, são estes os partidos que neste momento integram o hemiciclo, ou seja, o Parlamento em Portugal, nas eleições saídas no dia 10 do corrente mês de março. Há o Partido Chega, que tem 50 deputados, um partido de extrema-direita, tem uma particularidade, é que o Partido Social Democrata concorreu coligado com o Partido do Centro Democrático e Social e um outro pequeno partido, que não tem representação parlamentar, o Partido Popular Democrático, fazendo a Aliança Democrática. Estes partidos, e mais a Iniciativa Liberal, o tal que tem 8 deputados, não têm a maioria no Parlamento, portanto não há maioria de direita no Parlamento, e só haverá com o Chega, o tal que tem 50 deputados. Eu refiro isto porque o candidato a primeiro-ministro, que acabou por ser empossado, ou nomeado melhor, hoje mesmo, Luís Montenegro, do Partido Social Democrata, declarou que jamais faria qualquer tipo de coligação governamental com o Chega, tendo uma afirmação firme, dizendo que não é não, perante as dúvidas que alguns outros setores da oposição de esquerda lhes suscitaram. Quer isto dizer que o governo que vai ser constituído é um governo que será um governo minoritário de direita em Portugal. A própria esquerda não tem, portanto, maioria no Parlamento, e a esquerda é constituída neste momento pelo Partido Socialista, pelo Partido Comunista, pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Livre, o partido que tem 4 deputados, já referi o Partido Comunista também, e um partido que por vezes alinha com à esquerda, outras vezes à direita, que é o Partido dos Animais e da Natureza, que tem 1 deputada apenas. Este é o quadro atual, um quadro democrático em Portugal, com liberdades fundamentais asseguradas, com um Parlamento que funciona, com a comunicação social livre, e que a extensão que o Parlamento tem de um número de partidos muito superiores àqueles 4 que existiam na Assembleia Constituinte, dá bem conta também da mudança do mundo. E dá bem conta porque, inicialmente, quando se dá o 25 de Abril, o mundo era um mundo bipolarizado, em que existiam 2 potências hegemónicas, como é sabido, a ex-União Soviética e os Estados Unidos da América.
países com uma influência hegemónica no mundo. Como é sabido, o 25 de Abril foi muito marcado por esta transposição da oposição da ex-União Soviética aos Estados Unidos na primeira fase posterior à Revolução, com grandes tensões internas, até que a situação, digamos, foi superada e estabilizada democraticamente no final do ano de 1975. O mundo mudou muito de então para cá e hoje o Parlamento reflete, a meu ver, aquilo que se passa à escala europeia, com partidos populistas a crescerem, como é o caso do Chega, e com os demais partidos, quer os partidos tradicionais, quer os que, entanto, se formaram não populistas, a terem uma natural dificuldade em relacionarem-se com este novo partido de extrema-direita que surgiu há escassíssimos anos. Ele tinha antes, atualmente tem 50 deputados, tinha antes das últimas eleições apenas 12. Portanto, houve aqui um salto muito grande nesta nova realidade. Portanto, nós vamos celebrar este ano o cinquentenário do 25 de Abril com uma nova realidade parlamentar, diferente daquela que existia quando a Constituição foi aprovada há 50 anos, e eu diria que esta nova realidade dá bem conta de um mundo também diferente que nós vivemos, não um mundo bipolar, como então existia, mas um mundo completamente multipolar. O governo foi hoje mesmo indigitado o primeiro-ministro, ainda não está constituído, mas é esta a realidade de um país que pertence à União Europeia desde 1986, e essa integração na União Europeia só foi possível porque o país passou de uma ditadura a uma democracia, e, como é sabido, na União Europeia só podem fazer parte dela países que sejam democráticos. É o que se me oferece dizer nestes escassos minutos evocativos do 25 de Abril de 1974, faz este ano 50 anos que passaram sobre esta data histórica em que o povo saiu à rua e colocou cravos na ponta das espingardas dos soldados. É por isso que a Revolução de 25 de Abril em Portugal é também conhecida como a Revolução dos Cravos. Saúde então a Rádio Internacional do Egito por mais esta interação conosco, com o Milo, Movimento Internacional Lusófono, de que sou fundador e presidente. Já tenho estado convosco a partilhar as nossas iniciativas. Como sabem, o Milo é um movimento cultural e cívico que tem uma projeção internacional, em particular nos países da CPLP, da comunidade dos países de língua portuguesa. É uma associação essencialmente cultural. Apostamos muito em livros, em publicações. Temos a nossa revista, a revista Nova Águia, uma revista de cultura para o século XXI, uma revista de cultura lusófona, assumidamente lusófona. Procuramos sempre dar voz a figuras maiores da cultura de língua portuguesa, não apenas nascidos em Portugal. E é isso que continuamos a fazer. Muito recentemente lançámos o 33º número da nossa revista. Foi lançado na nossa sede, no Palácio da Independência. Este número tem como figuras em destaque a Couto Viana, que foi um grande poeta português, a Natália Correia, uma grande figura que faria 100 anos em 2023,
Temos também o António Quadros, por ocasião igualmente o centenário do seu nascimento. O António Quadros, de resto, foi objeto em 2023 de um grande congresso, cujas atas iremos igualmente publicar em breve, durante este primeiro semestre. E temos ainda uma secção sobre José Régio, também um grande ensaísta e poeta português, que faleceu há mais de meio século, há 55 anos. Enfim, como sempre, depois temos outras evocações, outros vultos, outros voos. Enfim, é uma revista muito cheia. E estamos já a preparar o número do segundo semestre, que sairá entre setembro e outubro, que terá como figuras em destaque Agostinho da Silva, que é uma grande figura da lusofonia, como todos sabemos. Basílio Teles, que é um filósofo português, enfim, esse mais distante no tempo e mais desconhecido. O Basílio Teles faleceu já há cerca de 100 anos. Organizámos também um colóquio o ano passado e esses textos apresentados nesse colóquio vão ser publicados agora na revista Nova Águia. E Camões, gostaria de sublinhar Camões, até porque foi o rap que nos fizeram, da Rádio Internacional do Egito. Como sabem, em Portugal este ano assinalam-se duas efemérides, os 50 anos da Revolução de Abril e os 500 anos do nascimento de Camões. Enfim, infelizmente o nosso governo, que entretanto houve eleições e vai ser substituído, mas o anterior governo parece ter apostado muito mais nos 50 anos de Abril e não tanto nos 500 anos de Camões. Isso tem gerado alguma controvérsia, alguma polémica em Portugal. Aparentemente Camões tornou-se uma figura controversa, politicamente incorreta, mas enfim, nós no MIL e na revista Nova Águia não temos esses complexos e vamos celebrar Camões como ele merece. Aliás, como eu também costumo dizer, quando o Estado não cumpre a sua função, a sociedade civil, mais do que se queixar, deve dizer presente, e é isso que iremos fazer no âmbito da Nova Águia, no âmbito do MIL, e também até no âmbito da plataforma de associações da sociedade civil a que o MIL preside. A PASC é uma plataforma que agrega mais de meia centena de associações e, através de algumas delas, Camões não será esquecido. Como sabemos, ele foi o maior poeta português. O Dia de Portugal, 10 de junho, é o Dia de Camões. Portanto, é ele que é a figura central do nosso país, de Portugal, das comunidades de língua portuguesa. Eu diria que é uma das figuras maiores da própria lusofonia à escala global. Os 50 anos de Abril, obviamente, também é uma efeméride, também é uma efeméride relevante. Aliás, na Nova Águia, precisamente há 10 anos, o tema foi os 40 anos de Abril, um balanço. E na altura também antecipámos, enfim, já algum distanciamento histórico para fazer esse balanço sobre a Revolução de Abril. E a minha perspectiva, em particular, é muito decorrente da visão de Agostinho da Silva. Ou seja, era inevitável uma mudança de regime, porque o anterior regime, como aconteceu no passado, com outros regimes, já não tinha capacidade de renovação, e o 25 de Abril foi isso, foi a mudança de regime, sendo que o processo de descolonização, que também era inevitável, ou seja, a independência dos países africanos de língua portuguesa, como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, essa descolonização, que era inevitável, como disse, não foi gerida da melhor forma. Esse é o grande, enfim, é o grande peso na herança do 25 de Abril. Como sabemos, esses países, grande parte deles, entraram em guerras civis,
houve, tal como em Timor-Leste, no Extremo Oriente, ou seja, foi um processo muito conturbado, foi um processo muito mal gerido, quer em Portugal, quer nesses países. Eu bem sei que havia também a questão do contexto, da Guerra Fria, mas de facto o balanço nesse aspecto é muito ambivalente, porque só mais recentemente, passado várias décadas, é que esses países estão a reerguer, conseguiram virar essa página da Guerra Civil, sobretudo em Angola, em Moçambique, como sabemos. Foi uma guerra civil particularmente sangrenta. Seja como for, nós estamos sobretudo virados para o futuro, e a lusofonia, naturalmente, que respeita na íntegra a independência de todos esses países. O que consideramos é que essa independência não é um fim em si mesmo, não é uma barreira, não é um obstáculo, pelo contrário, é a premissa essencial para uma maior cooperação lusófona numa base de liberdade e de fraternidade. E, portanto, essa é no essencial a nossa proposta, respeitando a independência de cada um desses países, independentemente agora do processo da descolonização, que decorreu do 25 de Abril. Pensamos que há um caminho de futuro, um caminho de maior cooperação entre todos esses países de língua portuguesa, na premissa de que isso será benéfico para todos esses países, sem exceção. E, portanto, o nosso horizonte de trabalho, o nosso horizonte de ação é esse mesmo. Promover uma maior cooperação, um maior diálogo, uma maior relação, uma maior fraternidade entre todos os países de língua oficial portuguesa. É isso que fazemos na nossa frente cultural e também na nossa frente cívica, procurando envolver pessoas de todos esses países e regiões do espaço de língua portuguesa e procurando também envolver associações da sociedade civil de todo esse amplo e plural espaço lusófono. Fica então este testemunho, as nossas saudações reiteradas à Rádio Internacional do Egito, e certamente voltaremos em breve à antena. Obrigado pela vossa atenção.